Sejam muito bem-vindos, meus amores. Bom dia aí, de quarta-feira, 7h30 da manhã, em que a gente se reúne para a nossa primeira palestra oficial do nosso seminário de produtividade em tempos de crise. Muito bom ver essas carinhas aqui de volta novamente, porque hoje é uma honra para nós recebermos uma palestra tão legal, no sentido de divertida, no sentido de... Por que divertida? Eu vou contar para vocês, né? Nós teremos hoje o nosso palestrante Mó, que vai fazer comigo essa palestra de abertura, né? Ontem a gente fez a palestra de abertura, mas vai dar as boas-vindas aqui, pontapé inicial, para o nosso ciclo de palestras com os nossos representantes aqui, né? Cada um da sua área. E hoje vai falar para nós o nosso querido, sanguíneo amado, Luiz Henrique. E aí, óbvio, né? Quero fazer... Enquanto o Luiz Henrique entra aí, vai me dizendo se já tá tudo ok. Deixa eu ver a solicitação que eu tenho aqui. Vamos ver. That's life. Luiz Henrique, vê se você consegue me mandar aqui a solicitação para entrar na nossa palestra de hoje. Enquanto isso, vamos fazer o quê? Tá aí, muito bem. Vamos fazer a apresentação deste senhor, jovem senhor, que está para fazer aqui o seu pronunciamento no nosso seminário. Vamos ter formalidade pelo menos nessa hora, né, gente? Porque tem que ter um protocolo esse seminário, né? Luiz Henrique, ele é, além de psicólogo, ele é filósofo e também, né, sanguíneo. Aí no currículo dele a gente tem essas estruturas básicas. Tem mais um detalhe que eu quero que vocês saibam, né? Não se empolguem muito, porque o senhor, né, o coraçãozinho desse senhor de olhos azuis já tem dona, a senhora Thaís, nossa colérica favorita, colírica, todo sanguíneo faz emenda as palavras, né? Nossa colérica favorita, que a quem eu agradeço aqui, né, por ter permitido aí, nessa agenda deste digníssimo senhor, fazer essa palestra de contribuição conosco sobre temperamentos e produtividade. Então vamos lá? Acho que já tá aqui na mão, hein? Seja muito... Que comecem os nossos trabalhos. Se preparem, papel, caneta na mão, deixa tudo no jeito aí para você anotar tudo. Quem já tá no canal do Telegram vai receber aí. Bom dia! Bom dia, doutora Ellen. Que alegria de estar contigo. Tudo bom, meu querido? Eu tô bem, graças a Deus. E você, como está? Ótima, graças a Deus. Tudo de vento em pouco aqui. O time tá todo aqui, tá todo mundo te mandando beijo, Puxa, mandando oi. deixa um forte abraço, um beijão aí Eu para falei essa com eles, rapaziada. hoje não é live de interatividade, hoje é live séria de seminário de produtividade. Seríssima, com nós dois começando, né, o trabalho aqui. Exatamente. Que alegria. Olha, eu tava aqui, o Sávio tava achando o máximo, né? Mãe, além de psicólogo, ele é filósofo, mãe. Falei, tá vendo? Nem todo filósofo é doido. Olha lá, é isso aí. Não E é? também não quer dizer muita coisa, né? É só currículo, só. Mas é bom, né? É bom no sentido de que dá esperança. Eu tava vendo os seus stories agora há pouco, inclusive, quem ainda não acompanha o trabalho do Luiz Henrique, vai lá, tá? Clica nessa carinha aqui, já segue. Tava vendo nos stories a pessoa perguntando, né? Então, como é que faz ser sanguíneo e vida intelectual, né? Tudo é uma questão de dedicação. E pelo menos dá pra gente algumas inspirações, assim, né? Dá pra se dedicar mesmo sendo sanguíneo, né? Exatamente. Apesar da sanguinidade, é possível com esforço ter vida intelectual, tá vendo? Eu lembro que quando eu tinha que, né, que fui nessa linha do autoconhecimento para entender qual era o meu temperamento, aí as meninas falavam assim, você não pode ser sanguínea, porque sanguíneo não faz doutorado. Eu falei, ô, gente, isso vocês entenderem a dificuldade que foi terminar isso, né? O É problema nem isso era aí. entrar, era terminar. Exatamente. Vê as pingas que toma, mas não vê os tombos que leva, né? Justamente. Meu querido, o protocolo inicial seria uma palestra digna, sem interrupções, mas você já sabe que não vai funcionar com a gente, né? Não Não. vai funcionar. Então, você fique à vontade. Ao longo da nossa conversa aqui, eu vou fazendo a moderação das perguntas. Todo mundo que está participando conosco pode colocar as perguntas na caixinha ou aqui. Eu vou acompanhando, vou fazendo as anotações. Interrompo quando der, senão a gente também coloca algumas delas lá no final, tá bom? Feito. E ó, é um papo aqui entre dois sanguíneos, acima de tudo, hein? Vocês Não esqueçamos imaginem. do nosso elemento mineral.
Aí de você, doutora Ellen, se você não ficar entrando de modo abelhudo no meio da minha fala, me Não dá, né? provocando, me Não perguntando, dá, né? não. Eu desligo, eu volto a passar meu café lá na cozinha. Eu tava aqui pensando, eu falei, gente, na época da faculdade que a gente fazia seminário, a vantagem é que a gente entregava o microfone pro palestrante. Não ficava com. Mas agora é impossível, eu já tô com o microfone na mão, então eu vou ter que. Exatamente. Por Ai, muito favor, bom. vamos fazer disso muito mais do que uma palestra, também é uma conversa, então fique muito à vontade para fazer aí suas colocações, suas provocações. E Perfeito. de início eu quero lhe parabenizar. Parabéns pela atitude de juntar esse time. Assim, o que você fez é digno de um sanguíneo, né? E nós Não vamos é? conversar um pouco sobre isso, né? Juntar as pessoas, botar otimismo e esperança num momento como esse. Então, assim, parabéns por essa iniciativa, por esses dias de dedicação, por montar esse grupo de pessoas para oferecer esse produto altamente eficaz e necessário em tempos como esse que nós vivemos, tratando desse mote importantíssimo que é a produtividade, enfim. Então, as suas iniciativas assim são sempre muito brilhantes, essa é mais uma delas, né? E, enfim, é muito bom estar aqui, é bom Muito fazer parte bom. disso tudo. E já começamos com o pé direito, hein? 2 sanguíneos só para dar uma aquecida nas turbinas aqui. Exatamente, vamos dar uma ventilada nisso, né? Vamos fazer... Vamos lá. Tacamos Muito bem. fermento em tudo. Bora. Um bom dia a todos aí que nos escutam também, né, numa manhã de quarta-feira, 7h30 da manhã. Tô vendo aqui alguns amigos, alguns desconhecidos. Prazer, bom dia, enfim. Ficaram amigos em 3 minutos agora. Na hora, é uma coisa impressionante, né? Essa simbiose, essa interação que acontece com os sanguíneos, né? E você escolheu muito bem, assim, e eu tenho certeza que isso é proposital, porque você conhece sobre essa estrutura de personalidade, de começar com os temperamentos. Porque quando a gente fala de temperamento, doutora Ellen, a gente está falando da estrutura mineral, nós estamos falando da estrutura de base. Nada me parece tão útil do que iniciar um movimento de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, né? O que quer que seja, que trate da pessoa humana, tudo que tiver como centro a pessoa humana e que exija de alguma forma uma tomada de consciência acerca daquilo que a pessoa é, do que iniciarmos com o temperamento, porque ele é o chão, é a base, sabe? É a partir disso que algo começa a ser construído. Então, a ideia de começar esse ciclo de formação, esse ciclo de palestras com temperamento, me parece muito oportuno. Me parece assim um desenho muito adequado de uma proposta que tem tudo para ser grandiosa. Assim, e a grosso modo, para as pessoas que estão aí nos ouvindo, quase 40 pessoas aqui, o que é temperamento? Tentando dar uma definição assim, um tanto quanto rasa, porque o tempo não nos permite aprofundar na teoria do temperamento. Olha lá, o Rafael de Abreu, nosso grande amigo. Muito bem-vindo, Rafa. O temperamento é o nosso jeitão, é a nossa inclinação natural, é a nossa tendência, né? Essa palavra jeitão, embora uma palavra assim, pouco formal, ela descreve bem no imaginário nosso o que é o temperamento. A gente olha para as pessoas e percebe que basicamente cada uma tem um jeitão. Uma é mais introvertida, a outra é mais extrovertida, uma é mais falante, a outra é mais quieta, uma é mais otimista, a outra é um pouco mais pessimista, uma tem um olhar mais para frente, a outra olha mais para o momento presente, a outra olha mais para o passado. Enfim, a gente olha para as pessoas e parece que cada uma assim, é movida por uma estação. Na vida de cada uma bate, né? Assim, uma luminosidade diferente, né? As temperaturas, a luminosidade da vida daquela pessoa é muito diferente. Até por isso é interessante pensar no temperamento como as estações, né? Primavera, verão, outono, inverno. Mas tem pessoas que são mais dinâmicas, enérgicas, agitadas, tem pessoas que são mais recolhidas e reservadas, né? Pessoas que são mais agradáveis e envolventes. Quando a gente começa a perceber que existe um padrão nesses jeitões, embora todos nós, pessoa humana, sejamos únicos e irrepetíveis, parece que existem jeitões que se repetem muito. Por exemplo, eu fico diante da Ellen e falo, olha, tem algo em nós muito parecido. Né? Parece que a gente já se conhecia fazia tempo, né? Exatamente, falo assim, eu sei exatamente o que ela está passando, assim, o que ela está sentindo, a alegria dela de estar montando isso tudo. Por quê?
porque eu conseguiria com facilidade me colocar no lugar dela, né? E experimentar isso que ela experimenta. Porque tem algo em nós que parece parecido, né? A facilidade do sorriso, a necessidade da relação, a fala, que é muito marcante, né? Pessoas que têm a necessidade de falar. A gente começa a perceber que existe um certo padrão. E assim, quando eu falo a gente, na verdade, vamos fazer justiça aqui, doutora Ellen, nós estamos falando de homens muito sábios, muito doutos, que remontam 26 séculos. Há 26 séculos, na Grécia Antiga, né, dentro do início de uma grande escola filosófica, homens assim de pensamento agudo, de muita capacidade de observação e de reflexão, começaram a lançar as bases daquilo que é a teoria dos temperamentos. Homens como Anaxímenes, Anaximandro, Tales de Mileto, Hipócrates, Parmênides, enfim, eles começaram a desenhar a estrutura. É claro que quem vai dar início a uma condensação, né, e colocar pela primeira vez de forma sintética e um pouco mais explicada os temperamentos é Hipócrates, que é o pai da medicina. Isso. Só isso, ele é usado até hoje para, né, estudos de endocrinologia, enfim, é o pai da medicina. Então, há 26 séculos, observando a pessoa humana, observando o cosmos, observando a questão simbólica, observando o jeitão, né, jeitão, palavra nossa aqui, observando o jeitão, as inclinações naturais das pessoas, começaram-se a desenhar a ideia do temperamento. E até hoje isso é irrefutável. Não tem ninguém que consegue destruir, né? Assim, colocar abaixo a teoria dos temperamentos. Ela é indestrutível. Porque, assim, primeiro, ela tem uma correspondência direta com a realidade. Ela consegue adequar objeto e fato. Olha, eu observo as pessoas e quanto mais eu observo as pessoas, mais fica claro que aquilo que eles desenharam há 26 séculos tem tudo a ver. Que basicamente nós somos marcados por 4 grandes temperamentos, né? Que são os 4 símbolos cósmicos: terra, água, fogo e ar. Tem pessoas que são mais expansivas, mais excitáveis, como o ar e como o fogo. E tem pessoas que são menos excitáveis, mais passivas, menos ativas, mais passivas, como a terra e como a água. E não só isso, né? A terra tem um elemento frio, então essas pessoas de terra, elas não só têm uma baixa excitação, como elas também cristalizam as informações e trazem tudo, né, para a sua reflexão. Da mesma forma, a água, que também tem um elemento frio, né, mas tem um elemento úmido. Então, pelo elemento frio, ela vai cristalizando, mas pelo elemento úmido ela vai envolvendo. Agora, as pessoas mais quentes, mais excitáveis, fogo e ar, tem esse elemento quente, eles expandem, eles querem responder ao mundo, mas o ar ele responde ao mundo envolvendo o mundo. O fogo, ele responde ao mundo querendo marcar a sua opinião, marcar a sua presença de forma um pouco mais intransigente, né? De modo um pouco mais agudo. Então eles começaram a desenhar em cima desses 4 símbolos cósmicos o que seriam os temperamentos. E quando a gente pensa sobre a nossa atuação nesse mundo, nós precisamos levar em consideração o temperamento, porque o temperamento, assim, ele nos pega por inteiro. Ele não define quem nós somos, é evidente. É uma parte nossa. Mas, por exemplo, nós somos sanguíneos, né? Estamos brincando com isso aqui desde o início. O nosso modo de ver é sanguíneo. O nosso modo de escutar é sanguíneo. O nosso modo de tocar é sanguíneo. Todos os nossos 5 sentidos, todos os filtros que nós temos, eles são sanguíneos. Nós recebemos o mundo com a nossa sanguinidade, o colérico, né, com o seu modo colérico, assim o melancólico e também o fleumático. Nós recebemos e administramos, gerenciamos o mundo no nosso peito com esse elemento que nos marca, que é o nosso temperamento. Então, para pensarmos na nossa ação no mundo, nós precisamos levar em consideração isso. Tá? Bom, frente àquilo que eu tenho de potencialidades e debilidades, que o temperamento vai me lembrar também isso, como que eu posso, por exemplo, ser mais produtivo? E cá estamos. A ideia é produtividade? É produtividade. Bom, ou a gente bota o temperamento na discussão, ou então a gente vai correr um risco enorme de querer falar de pessoa humana sem colocar na conversa aquilo que é, assim, estrutural e marcante na pessoa humana, que é o seu temperamento. Então, é muito adequado pensar qual que é a capacidade de produtividade dentro desses 4 temperamentos. E aí, Luiz Henrique, tem uma coisa que a gente faz muito, né? As pessoas, elas tendem a ver muito do que é ciência moderna e tendem a não resgatar a origem desse conhecimento.
E aí muita coisa se perde, né? Muita coisa se perde. Por exemplo, dentro das consultorias, dos treinamentos de empresas familiares, a gente tem, né, na linha de gestão, uma prática de análise do comportamento, do perfil da pessoa, seja para contratação, seja para mudar ela de setor onde ela está trabalhando, seja para fazer um ajuste dentro da empresa. E aí, na modernidade, no que a gente tem hoje de mapeamentos, né, de testes, né, mais na linha assim, de gestão de pessoas, a gente tem também alguns testes que fazem essa divisão. E a gente não entendeu, quando a gente vai aplicar isso dentro de uma empresa, que tudo isso tem uma origem, né? Claro. E quando a gente vai lá na origem para entender a estrutura do símbolo, a estrutura de como é que isso foi construído com base numa questão sólida, não é um machismo. E que o que a gente faz hoje, né, dentro dos negócios, dentro de um recrutamento, dentro de um teste vocacional, dentro de avaliações, é simplesmente trazer isso para uma linguagem mais moderna, um pouco mais moderna, né? Aquilo que você colocou, o jeitão, é uma palavra que nunca estaria na boca de Hipócrates, mas se explica para a gente entender. Assim também a gente faz dentro dessas empresas. Quando, por exemplo, eu vou fazer uma consultoria de empresa familiar e você tem lá um casal que trabalha junto, você tem 2 coléricos, meu filho, você já sabe que a intervenção vai ter que ser alta. E aí, quando eu faço o mapeamento deles, né, via software, via análise de perfil e mostro para eles, aí eles entendem. Porque emergem de lá algumas características, alguns comportamentos que são totalmente assim, têm uma essência, né? Quem sabe fazer isso com mais profundidade, busca esse resgate da constituição do temperamento das pessoas para ela entender, melhorar essa questão do autoconhecimento e abra essa possibilidade do desenvolvimento. Eu acho que o que a gente ganhou muito, né, nos últimos anos agora de discussão, remontando essa discussão de temperamentos, foi abre-se uma forma de como você vê o mundo, mas uma forma de desenvolvimento para o mundo, né? Uma forma de se situar, mas também de construir as estruturas de um próximo passo. E aí, né, quando eu fui trabalhar produtividade em algumas... A gente normalmente trabalha isso mais em gestão de pessoas, né, mais do funcionamento da empresa, ou até para estudos, né? Como é que eu rindo mais, como é que eu produzo mais. Falei, gente, a gente precisa voltar um pouco os passos, porque quando a gente entende de temperamento e a gente quer dar um próximo passo na produtividade, você entende que são elementos muito mais profundos. Não é simplesmente uma técnica, como a gente vai ver amanhã, né? Amanhã a gente vai ter o dia de inteligência na linha intelectual, então várias técnicas. Ok, mas a técnica por si só, ela não faz você caminhar. Se você não souber qual a técnica é adequada para você, se você não souber de onde é que você está partindo, né? Por isso, o socorro, né? Que nos ajude aqui a sintonizar esses elementos. Bora, exatamente. Sua fala é muito precisa. Tá impecável. Então, assim, a gente precisa compreender. As empresas fazem isso. Quer elas tenham clareza do que elas estão usando ou não, muitas vezes não sabem. Só estão usando uma ferramenta lá como se, né, assim, a ferramenta acabasse de sair do forno, né? Fosse assim, uma ferramenta muito nova. É bem nova mesmo. Bem Tem nova. 26 anos, né? Quem pensou nisso foi Hipócrates, né? Na Grécia Antiga. Mas elas usam isso. Assim, eu conheço e conheci diversas empresas e tive a oportunidade de estar em alguma delas, em que a base, né, de contratação e análise inicial que era feita era em cima dos temperamentos. Assim, às vezes eles não tinham claro a teoria dos temperamentos, mas como eles tinham esse ferramentário em mão, era exatamente isso que eles iam observar: que cargo nós temos, qual que é o desenho desse cargo. Bom, frente a isso, que tipo de pessoa se adapta melhor a esse cargo, né? E responde de forma mais produtiva e efetiva a isso. E basicamente a nossa cabeça vai pensar nos temperamentos e eles vão lidar a todo momento com isso. Outras empresas já conhecem com profundidade os temperamentos e falam exatamente nessa linguagem da simbólica, dos humores, enfim, e conseguem fazer a sua contratação e também o seu trabalho junto aos seus colaboradores com base nos temperamentos. Agora, vamos lá. Assim, como que a gente pode pensar na parte da produtividade para cada temperamento? Eu vou tentar fazer um breve resumo, assim, um brainstorm mesmo do que é cada temperamento, algumas características que marcam mais o temperamento e, em cima disso, falar quais seriam alguns gatilhos interessantes para tornar esse temperamento mais produtivo, de onde começar. Tá? É claro que ao fazer isso,
eu estou assumindo aqui, eu vou ser um tanto quanto simplista e reducionista, porque se a gente fosse falar, né, assim, com Sim. profundidade, ficaríamos, né, pelo menos aí as próximas 12 horas tranquilamente Daria um falando sobre. seminário só disso, né? Mas sem dúvida nenhuma, mas sem dúvida. Então, assim, vamos começar pelos nossos queridos coléricos, né? Teve até uma pessoa que se manifestou aí, casal colérico, né? O pessoal me pergunta muito, casal colérico dá certo? É claro que dá, né? Assim, a questão não é o temperamento, mas você vai ter que entender bem a sua reação, a sua ação nesse mundo, porque senão vocês vão viver aí com fogo alto, né? E o problema pode ser sério. Porque o colérico, por excelência, ele é um entusiasta. Ele é um batalhador. Ele tem intensidade e determinação nas suas ações. Ele é a pessoa da ação. Quando a gente pensa assim, tá, quem é o primeiro a agir? Quem é o que mais se sente provocado? Quem é o mais inflamado? Quem é o mais reativo? Assim, quem o primeiro, né, assim, vai sentir uma chama brotando no seu peito e desejoso de fazer algo? É o colérico, né? Em contrapartida, assim, eles acabam pecando por um movimento mais de soberba, de autossuficiência, de intransigência. O Conrado Walker tem uma frase que eu gosto de usar para os coléricos. Ele diz, né, olha, os coléricos preferem morrer a humilhar-se, né? Assim, entre a humilhação e a morte, né, que venha a morte. Uhum. Mas, assim, eles são automotivados. Nesse sentido, quando a gente pensa sobre produtividade nos coléricos, uma coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: eles são naturalmente motivados, então assim, ninguém precisa botar muita pilha no colérico. Ele já está prestando atenção no mundo e no seu entorno, e ele já está, tem uma frase que eu uso para os coléricos, ele já está pensando o seguinte: qual é o plano? Isso marca o colérico. O colérico a todo momento ele está pensando, tá, e qual é o plano? O que eu faço agora? Né? Covid-19, tá, qual é o plano? Empresa falindo, tá, qual é o plano? Empresa abrindo, tá, qual é o plano? Né? Assim, a todo momento ele está jogando um olhar mais para o futuro, ele é mais voltado para o futuro, e pensando, tá, o que eu posso fazer? Como eu posso, assim, me autodirigir, me autodeterminar, me automotivar para, né, atuar no mundo? O que ele vai ter que tomar cuidado é o seguinte: ele vai precisar de tempo para criar alternativas. Ele tem um desejo de fazer aquilo de forma rápida, sem consultar ninguém, porque ele não tem um elemento úmido. Se ele tivesse um elemento úmido, ele gostaria pelo menos de ouvir os outros, de fazer junto, de ter parceiro, de ter colaboradores. Só que não. Por ele ter esse elemento seco que marca o seu temperamento, ele é automotivado, mas ele é mais autossuficiente. O cuidado que ele tem que ter na parte da produtividade é entender o seguinte: olha, sozinho eu vou mais rápido. Agora, junto, talvez eu vá mais longe. É aquela ideia, assim, célebre, da pessoa que sai para uma grande expedição, para uma grande missão. Uma coisa é você sair montado no teu cavalo, no teu alazão branco, forte, robusto, né, e meter o louco, né, entre chicotadas e esporadas pela estrada. Ele vai aguentar? Olha, ele vai aguentar durante um bom tempo. Você vai imprimir uma velocidade rápida? Muito rápida. Ele é um cavalo forte, ele é um cavalo robusto. Ele é um cavalo preparado para isso. Agora, o quão longe você chega? Olha, uma hora ele cansa, né? Ele vai fatigar, ele vai demonstrar o peso, assim, sob a sua constituição. Agora, se eu saísse com uma comitiva de cavalos, uns 3, 4 amarrados, atrás do meu cavalo alazão branco, evidentemente eu iria mais lento, porque nem todos vão acompanhar o ritmo, né? Porque assim tem um comboio vindo atrás, então eu preciso ser mais maneiro, eu preciso ser mais lento. Agora, é evidente que eu consigo chegar muito, mas muito mais longe. Assim que um cavalo cansa, eu selo e monto em outro, eu divido a carga, né? Eu vou um pouco mais lento, mas eu chego muito mais longe. O colérico, como ele é muito automotivado, ele tende a fazer sozinho e fazer rápido. O problema é o seguinte: pode ser que ele canse, pode ser que ele se frustre. E a frustração lhe pesa demais. Lhe pesa demais. É algo que ele vai ter dificuldade depois de administrar. Então, assim, talvez ele monte algo muito grande, só que ele quebre. E essa quebra vai gerar nele um movimento assim de rancor, de mágoa, que com dificuldade ele vai administrar. Por quê? Porque ele achou que ele tinha todas as variáveis sendo vistas e todas as ferramentas em mãos para levar a fim e a cabo a tua missão. Então, assim, coléricos, entendam, vocês já são automotivados. Vocês, por excelência, são a pessoa da ação. Agora, para se tornarem mais produtivos, queiram dosar, queiram
ter uma harmonia nessas duas realidades de ir rápido e estar junto, né? Fazer bem feito, mas fazer também acompanhado. Ter uma assembleia de vozes que você possa consultar. Ter colaboradores e parceiros. Vai lá. Que é tão legal, porque assim, eu tenho uma quase unanimidade de clientes coléricos. É muito engraçado. Com essa busca do qual é o plano, quando eles se veem muito enforcados em alguma coisa, daí eles, tipo assim, eu vou ali, porque parece que ela é inteligente, então eu vou descobrir qual é o próximo plano que eu não consegui sozinho mais. Daí, eu tenho dois movimentos. Eu tenho dos coléricos já nas lideranças, né? Os donos, os que estão na frente dos projetos, e eu tenho dos coléricos que estão fazendo parte de equipe. Normalmente de uma equipe comercial, né? Alguma coisa assim. Às vezes trabalham na multinacional. E é muito legal que, assim, quando eles chegam totalmente frustrados com alguma coisa que eles tinham certeza que ia dar certo, porque era impossível dar errado. Mas por isso, porque eles quiseram fazer do jeito deles, no ritmo deles, e achando que o mundo ia atender, né? Toda a circunstância do mundo teria que atender à mesma velocidade que eles no tempo deles, né? Então é como se eles não conseguissem medir essa estrutura do tempo cronológico e ontológico. Eles não conseguem se situar muito bem nisso, né? Parece que eles têm que ter um tempo próprio. E nesse tempo próprio, eles acabam se frustrando, né? É como se as 24 horas do dia não fosse suficiente, como se o outro não respondesse aquilo que ele tem como demanda, como tarefa, como atividade, e ele usa só a régua dele para medir o mundo, né? É uma coisa assim que, enquanto a gente não expande essa visão deles para quem é o outro, não só em si, eles não conseguem lidar com essas situações. E é muito interessante que, assim, um colérico dentro de uma equipe, ele pode ser a pessoa que vai construir todo o movimento de resultado e depois até chegar à liderança, se ele consegue, né, entender esse tom do temperamento e melhorar isso. E eles também têm uma estrutura de, quando estão nas lideranças, se eles entendem o poder que eles têm, não de ficar na frente, mas de ir para trás para impulsionar as pessoas do jeito certo, aí eles conseguem dar o tom da produtividade da equipe, né? É muito interessante. Se ele ficar na frente, ele sai queimando tudo, mas se ele vem para um outro lugar, e aí eu coloco isso para eles, vocês têm o dom da estratégia. Então pensa comigo, é melhor fazer o outro administrar aquilo que ele tem de melhor, porque aí você alcança aquilo que você quer. E aí eles se colocam nesse lugar e o tom da produtividade eleva dezenas de vezes, né? Porque eles têm essa capacidade, né? Claro, quando ele se torna um líder virtuoso, assim, ninguém o segura, porque por excelência ele é a pessoa da ação, ele é a pessoa da liderança. Agora, se ele se esquecer de trabalhar nesse campo da virtude, de cara ele já vai sair machucando todo mundo, porque na ação falta caridade. Na ação dele falta caridade. Aí se for uma empresa familiar, a família quebra. Não só quebra financeiramente, quebra afetivamente. Tudo, assim, destrói, né? Assim, estão se odiando, assim, querem se matar. Talvez já se pegaram até de soco na sala, né? Então, assim, tomar esse cuidado, né? Então, assim, esses são um pouco dos nossos coléricos. Podemos ir Podemos, senão a gente fica aqui 3 dias, né? Vamos. Exatamente. Me avise do tempo, eu tô sem. Agora que eu tô vendo, eu tô sem nenhum relógio aqui por perto, me avise do horário, por gentileza. Temos 25 minutos. São 8 horas. Bora. Tá. Então, assim, vamos agora, nós já falávamos um pouco sobre eles, vamos retornar aos sanguíneos, né? Os sanguíneos, eles têm o elemento quente, eles têm o elemento úmido, então eles expandem e são ativos como os coléricos, mas eles envolvem o mundo por conta do elemento úmido. Eles são mais sociáveis, mais agradáveis, mais adaptáveis. O ar tem esse elemento de adaptação. Tanto o ar quanto a água, eles são sempre mais adaptáveis. Eles entram num espaço e eles tomam a forma daquele espaço. É interessante, um sanguíneo, às vezes, ele começa a conversar muito com alguém de outra região, de outra cultura, que tem algum tipo de sotaque. Rapidinho ele está falando igual aquela pessoa. Assim, sei lá. Simples, Ontem eu estava atendendo uma paciente em Pernambuco, então o sotaque dela é muito diferente do meu. Eu sou aqui do interior de São Paulo. Assim, eu preciso tomar cuidado porque senão eu começo a usar algumas palavras e algumas gírias assim deles. Eu me aproprio daquilo, né? É um negócio maluco. Ele é mais adaptável, ele é mais criativo, ele tem uma criatividade bem interessante. É brincalhão. Em contrapartida, tende a ser mais superficial, mais difuso, um pouco mais etéreo. O próprio elemento ar traz essa ideia de um comportamento difuso, de um comportamento etéreo. E o grande quê
dos sanguíneos é a fala. Né? Eles entram no ambiente já com a boca. Eles entram no ambiente já falando. Aí você tá falando, eu tô assim, né? A boca do sanguíneo está sempre pronta para falar. Ele quer falar. Né? Então, assim, aqui nós temos um exemplo muito claro disso. Qual que é a grande força motivacional do sanguíneo para a gente pensar também na questão da produtividade? O sanguíneo, eles são, então, como eu disse, criativos, eles são entusiastas, eles têm um elemento de esperança. O mundo está acabando. Assim, não estou querendo assim, jogar o terror aqui, ser o profeta do apocalipse, mas assim, a gente olha e a gente percebe, nós estamos num momento muito delicado. Assim, todos vão de concordar com isso. Empresas estão fechando ou no mínimo demitindo, o comércio está padecendo, né? Grande parte dos assalariados estão ou com seus dias contados ou com muita insegurança quanto ao seu retorno. Né? Nós olhamos para essa realidade e vemos, olha, o mundo todo está mudando. E essa mudança, no primeiro momento, ela parece um pouco trágica. O sanguíneo, não, trágica nada, há males que vêm para bem, puxa, que coisa boa, o mundo precisava passar por isso, porque olha... Imagina, as coisas podem ser muito melhor do que até agora vinham sendo. Ele tem um elemento de esperança, assim, que às vezes acaba sendo até irritante para outros temperamentos. Cara, assim, você não está percebendo que isso aqui tá uma bosta? Você não está percebendo que a gente está sendo usado? Você não está percebendo que tem uma agenda globalista? Assim, cara, para de ser tão otimista, para de achar que as coisas vão ficar tão boas. Você já pensou que as coisas às vezes podem piorar? Ele não tem essa clareza de que as coisas podem piorar. Por quê? Porque ele é esperançoso, porque ele é otimista, ou seja, aqui está um elemento de motivação e de produtividade muito interessante para os sanguíneos, de deixar eles lançar no mundo esse olhar esperançoso. Há de ter pessoas que estão dispostas a reconstruir, e esses são os sanguíneos. Eles gostam de tarefas mais difíceis. Eles gostam de tarefas de reconstrução. Aquela ideia, né, de Francisco de Assis, Francisco vai e reconstrói a minha igreja, assim, é a motivação de um sanguíneo. O negócio está caído, está derrubado. Sério, cara, eu e minha turma, eu e minha galera, eu e os brode, nós vamos levantar isso aqui. Fechou! Luiz, é tão interessante que, assim, as pessoas, às vezes, elas ficam irritadas quando eu conto que eu tive 2 filhos na graduação, na primeira graduação, fiz mestrado, doutorado, tinha concurso público, eu fazia isso tudo e eu olhava e falava, então, gente, tá tudo bem? Como assim tá tudo bem? Você é louca, eu tô custando dar conta de um filho e a faculdade. Gente, que coisa normal, né? Gente, olha que legal! A gente não consegue ver esse nível da dificuldade, né? Parece que não fica, né? Não, é perturbador isso. Às vezes, assim, precisaríamos avaliar as dificuldades e as perdas, mas a gente está lançando um olhar sobre os ganhos e as possibilidades. Agora, usar isso como força motivacional é levarmos o sanguíneo a produzir. Porque assim, ele vai ser mais resiliente, primeiro porque as críticas vão abalá-lo de imediato, mas elas não perduram por muito Passam tempo. rápido, Então, ele vai perdoar, ele vai esquecer e ele vai retomar o seu trabalho. O agente complicador aqui, o ingrediente complicador do sanguíneo é o fato de ele ser difuso. É o fato de ele começar muitas coisas e não terminar nada. Então, se a gente pegar esse entusiasmo e essa esperança, pegar esse elemento mais ativo e começar a criar ordem, criar estrutura, começar a dar chão, olha, vai por aqui, começou isso aqui, não para, começou esse livro, vai até o fim, começou a empreender, agora faz isso aqui dar certo, estabeleceu esse network, olha, para de buscar pessoas lá fora, cria agora um vínculo profundo com essas pessoas, porque senão assim você vai conhecer o universo, você vai conhecer o mundo, mas assim, você não vai estabelecer relação profunda de confiança com ninguém. Né? Então, aqui entra o eixo da produtividade, ao meu ver, nos sanguíneos. Se a gente, usando esse elemento mais ativo, mais criativo e esperançoso, conseguimos também criar estrutura e chão, que é um pouco do que lhe falta, a gente bota ele num ritmo interessante, né? Para ele não ser um cavalo paraguaio, que é bom de largada, mas péssimo de final. Normalmente o sanguíneo é bem isso, assim. De cara ele desponta. Ele sai até na frente, assim, do colérico, no sentido assim, de já criar uma estrutura de ação e já estar com um sorriso no rosto e um brilho no olhar tentando fazer algo. Só que é o seguinte, às vezes dura segundos, às vezes dura minutos. Né? Às vezes a atividade é proposta, assim que ele chega em casa, aquilo tudo ou cai no esquecimento, ou ele já se entretém com alguma outra atividade. Eu brinco
que os sanguíneos são meio igual aos labradores, né? Os cães labradores. Inclusive o labrador, ele é sanguíneo, né? Assim, o cão labrador, ele é sanguíneo. Ele se distrai, assim, sei lá, ele tá caçando um pássaro. Se você jogar uma bola, ele esquece o pássaro e vai pegar a bola. Se enquanto ele tá pegando a bola, alguém assobiar no portão, ele esquece o pássaro, ele esquece a bola e vai ao portão. Assim, né? Ele tá a todo momento olhando para todos os lados. Então, estão dizendo, né? Achava que isso era TDAH. Muito Sayonara comum, né? Muito é o comum, né? mais comum. É o mais comum. Normalmente, crianças, jovens, sanguíneos são diagnosticados erroneamente com transtorno de déficit de atenção. Eu fui diagnosticado com transtorno de atenção. Me mandaram para uma psicopedagoga. Assim, Você meu imagina. problema é o seguinte, o sanguíneo ainda não dominava a fala. Quando o sanguíneo não domina o elemento da fala, ele não tem o elemento minimamente estruturador da vida dele. A hora que ele começa a falar, ler, escrever, o mundo começa a se organizar novamente. Uhum. Então, melhor do que mandar, né, o sanguíneo tratar do seu transtorno de déficit de atenção, é dar para ele um espaço para que ele fale, é dar um livro para que ele leia, é dar um diário para que ele anote, para que através de palavras, ou de música, ou de arte, ele estruture o seu mundo. Né? Mas acontece muito, né, achar que esse elemento de fuga do sanguíneo é transtorno. Dentro da Às vezes estrutura infantil, né, a gente acompanhá-los nesses términos, né, no terminar coisas é muito forte, né? O que eu fazia comigo? Mãe sanguínea de filho sanguíneo. Você imagine só, né? Eu brinco que a minha mãe acertou em cheio, que ela falou assim, minha filha, você só vai casar se entrar na faculdade. E, tipo, tem que terminar. Ah, então tá, né? Aí eu usei essa âncora, casei bem, né? Porque casei com fleumático, dá uma ajuda aqui na estrutura, né? Por interesse. E aí, dentro desse movimento que a gente está propondo, começar e terminar uma coisa que é para você muito interessante, ajuda muito. Por exemplo, com o Heitor, que é criança, ele foca muito em livros de mitologia e Legos. São coisas que ele consegue ficar por muitas horas, e isso melhora, né, a concentração, a capacidade dele de acabativa. Dentro das empresas, o que eu provoco muito é assim, se coloque prazos e dê o sangue para cumprir aqueles prazos, né? Então, é um relatório que eu tenho que terminar. Então, qual é o meu prazo? Você tem o seu prazo lá do chefe, que você tem que entregar para ele, mas se dê um prazo, como se fosse um comprometimento próprio. É com você. E aí a pessoa começa a perceber que as virtudes, elas fazem os encaminhamentos desses temperamentos, né? Que tem como você desenvolver essas estruturas, desde que você olhe para você e se coloque, né? É um comprometimento de você com você mesmo, não tem como. Não vai adiantar o estímulo externo, porque você já tem, né? Tem que ser você com o compromisso de ser melhor e de evoluir, né? Muito bem, é exatamente isso. Perfeito, perfeito. Então, assim, esses são os sanguíneos, né? Vamos para os outros. Quanto tempo nós temos, doutora? Me ajuda aí. 20 minutos para a live cair, né? Tá, boa, boa. Vamos agora para os melancólicos. Sigamos aí. Melancólico já está num outro polo, já está num outro eixo. A gente muda aqui, a gente sai do polo ativo, do polo quente, expansivo, e a gente vem para o polo mais passivo, menos excitável, que são os fleumáticos e que são os melancólicos. O melancólico, o elemento terra, ele tem, o símbolo dele é terra, ele tem o elemento frio e ele tem o elemento seco. Então, assim, são pessoas que valorizam o ideal. Por conta do elemento frio, eles vão cristalizando, eles vão aprofundando, né, numa capacidade reflexiva e também dentro do seu vasto universo afetivo, todas as informações que lhes chegam. Então, são pessoas que valorizam mais o ideal, são pessoas com uma indecisão inicial. Inicialmente, assim, o fleumático e o melancólico, mas aqui falando do melancólico, eles são indecisos, porque eles não vão simplesmente agir, eles vão pensar. O melancólico ele vai querer estruturar, ele vai tentar conhecer, ele vai visitar o seu passado para ver o que na sua biografia, na sua história, ele encontra daquilo que agora está sendo falado, daquilo que está sendo demandado. Eles têm uma ânsia, uma ansiedade pela perfeição. Ele enxerga os problemas, né? Onde colérico e sanguíneo vem desafios. Então, o que é desafio para um colérico e para um sanguíneo, para o melancólico é um problema. Né? Assim, olha, cara, isso pode ser perigoso. Isso pode custar muito. Isso pode ceifar vidas. Isso pode mexer com a economia. Ele tem um vasto mundo interior e a sua afetividade, né? O seu coração, ele é muito intenso, ele é muito denso. E as coisas vão impactar mais os melancólicos. Então, assim,
Valorizam o ideal, uma indecisão inicial, acham que a grande parte das exigências e das demandas do mundo são problemas. Então, assim, são pessoas que têm essa estrutura mais de ação, né? Agora, como que a gente pensa na questão da motivação dos nossos queridos melancólicos? Né? Pensando na parte da produtividade, qual que é a força produtiva motivacional dos sanguíneos? Eles têm grandes ideais. Assim, pense em pessoas com grandes ideais. Eles não querem resolver um problema pontual. Eles não querem resolver o seu problema. Às vezes, colérico e sanguíneo agem, mas agem muito em si mesmado, pensando neles, no ganho deles. Os melancólicos, eles têm uma visão mais humanitária. Eles são pessoas que vão, assim, pensar de forma mais macro, de forma mais global. Esses grandes ideais e essa busca de perfeição dá a eles uma análise mais minuciosa de projetos que são magnânimos. Ou seja, eu demoro para agir porque eu estou pensando em tudo. Eu estou levando em consideração todas as variáveis. Eu não estou pensando só na minha realidade. Eu penso, e penso assim, demasiadamente. Mas eu penso demasiadamente sobre tudo e sobre todos. E quando isso aqui der certo, e quando isso aqui sair, isso aqui vai trazer um ganho pujante, magnânimo a esse mundo. Que é o elemento terra. Né? Pense numa terra. Uma terra, assim, para ela agir, para ela ter uma ação, assim, leva tempo. Leva tempo. Agora, quando uma terra começa a se deslocar, começa a ter velocidade, começa a ter deslocamento, ninguém segura essa terra. Pega um avalanche, né? Pega um deslocamento de terra, pega um processo de erosão. Né? Assim, quando a terra começa a se mover, assim, esquece, corra. Ninguém se tenta contê-la. O fogo a gente ainda tenta conter, é mais fácil conter um fogo, né? Um prédio em chamas, do que, né, um morro que está desabando. Exatamente. Vai ficar embaixo do morro. Você vai chamar quem para segurar aquelas toneladas de terra e de pedra que vão cair daquele morro? Não tem equipe que consiga conter isso. Agora, o fogo ainda dá. Né? Então, assim, eles demoram. Né? Podem demorar uma vida. Mas quando eles agem, eles vão agir com uma certa precisão e de modo bem assertivo. Essa é uma força motivacional. Falar, olha, eu ainda estou recolhendo informação. E isso é bom. Porque a minha ação não vai ser uma ação tão desconectada da realidade quanto do sanguíneo e nem tão assim, tempestuosa quanto a de um colérico. Então, usar isso, olha, eu sou bom em recolher o melancólico. Eu sou bom em recolher informações, eu sou bom em trazer tudo para dentro do meu peito, eu sou bom em criar organização e estrutura nesse mundo. Esse mundo empresarial, esse mundo familiar, esse mundo acadêmico. Então, assim, melancólicos, vejam isso de forma, assim, incrível. A potência que vocês têm de juntar e de recolher e de analisar, assim, ninguém mais tem. Agora, o desafio dele é conseguir construir confiança, é conseguir estabelecer vínculo e relação. Para ele isso é sofrível, né? Para ele, assim, confiar em alguém, porque ele julga que ninguém está analisando tudo que ele está analisando, ninguém está vendo tudo que ele está vendo. Justamente porque ele vê e junta muita informação, né? Aquela informação fica marcada no peito e na consciência dele, ele fala, poxa, olha, a Ellen, ela me entende, mas ela não está levando em consideração tudo que eu estou levando. Ellen, se você soubesse, tipo o melancólico falando, né? Se você soubesse o que aconteceu com o meu tataravô, você não falaria desse jeito. Porque você não está levando em consideração que na minha família tem uma questão, tem um histórico que já há 3 gerações em que essa empresa... Olha, melancólico, você me desculpa, assim, pode confiar em mim, sabe por quê? Porque nem é tão importante olhar, assim, lá para o seu tataravô. Assim, vamos lá, meu filho, é agora, é aqui, é hoje, né? Assim, nem o seu tataravô teria condição de analisar o que você está analisando, então para de analisar pela ótica dele, você vai se frustrar, isso só vai te pesar e te deixar letárgico. Então, fica nesse polo, conseguir confiar, porque ser produtivo também é ser é estar com alguém, e certo de que a capacidade de análise e de recolher informações nos melancólicos é incrível. Então, dentro dessa linha, nas empresas, o que eu uso muito com eles é essa questão do qual é a ação, né, que rompeu ali com os seus objetivos, com a organização que você tinha feito, com os cálculos todos que você tinha feito, que tirariam uma base ou que tirariam só uma parede.
né? Porque às vezes, ok, eu tô vendo que você Ótimo. tá calculando tudo. Se a gente tirar isso aqui, é um pilar vai desmoronar tudo. Mas se a gente tirar isso aqui, é só uma parede. Talvez se a gente tirar essa parede, o vão vai ficar muito melhor. E às vezes ele não consegue fazer esse discernimento de primeira, né? Tudo para ele é pilar. Era só um tijolo, meu filho. Aí no início ele vê tudo como pilar, né? E aí, quando eles começam a olhar desse jeito, eles começam a falar assim, então, dá para ser um pouco mais rápido em implementações e dá para doer um pouco menos. Então, essa é a tentativa, né? De ser mais produtivo. É um pouco só mais de velocidade e que doa um pouco menos. Então, essa orquestra dentro das atividades, dentro dos prazos, acontece muito, né? Às vezes, a gente tem uma liderança colérica, aí ele vem, desmonta tudo que ele tinha montado e cria tudo de novo, e o melancólico, ele fica lá, né? Tipo assim, ainda tô no plano antigo. Nem consegui digerir o antigo, que eu tava calculando tudo, você me vem com um novo, né? Então, esse imediatismo que eles não conseguem. Então, essa troca de pilar por parede tem feito muito sentido aqui, sabe? Nas estruturas que a gente tem criado. E eu já estou dizendo que eu vou roubar essa tua expressão, tá? Eu estou falando, eu vou começar a usar isso e eu vou... Já é nossa, tu sabe, né? Eu posso até te citar, mas eu vou usar. Porque é exatamente isso. Para o melancólico, tudo é estrutural, tudo é pilar, tudo é viga, tudo assim, tudo é pilar. Como que você vai bater nisso e é pilar? Não, às vezes é só parede, às vezes é uma drywall, às vezes isso aqui não tem peso nenhum. Arranca essa droga, amplia esse espaço. Exatamente. Perfeito, perfeito. Muito bom. Muito bom. E caminhemos então para Vamos. os fleumáticos, né? O Yes. último dos 4 temperamentos. Ele também tem esse elemento frio, como os melancólicos, mas diferente dos melancólicos e assim como os sanguíneos, eles têm esse elemento úmido. Então, frio e úmido, isso é água, água é fleumático. E os fleumáticos, eles são felizes. Pensa num povo feliz, é o fleumático, assim. Ai, Porque eles deixa são eu atrapalhar logo de cara. Eu falo que o Sérgio é feliz porque casou comigo, mas é porque o povo não sabe que ele é traumático. Para eles está tudo ótimo. Assim, eles são muito adaptáveis. Assim, pensa numa água, onde você joga, ela fica, entende? Se você bota ela num copo, ela toma a forma do copo. Se você bota numa assadeira, toma a forma da assadeira. É adaptável, a coisa é fluida. Eles são mais prudentes e reflexivos, né? Então, assim, eles vão pensar em questões de avaliação, de juízo e de ação, né? Que é a virtude da prudência. E eles são mais reflexivos porque eles têm esse elemento frio que cristaliza, que dá essa capacidade mais reflexiva. Mas assim, eles são muito confiáveis, porque eles são mais cristalinos, sabe? O que eles estão pensando, eles estão expressando. Eles têm uma necessidade de agradar, por causa do elemento úmido, mas eles agradam sem muita dificuldade de também colocar a verdade. O sanguíneo não. O sanguíneo, às vezes, você precisa ponderar o que ele está falando, porque às vezes ele só está bajulando, ele só quer agradar. O fleumático não. Ele vai falar com tranquilidade, ele vai falar de forma serena, né? Mas ele vai falar assim também com uma atitude amorosa, uma atitude de respeito. Eles são mais cooperativos, né? Então, esses são um pouco dos fleumáticos. Mas assim, o problema dos fleumáticos, né, pensando aqui já em trazer algum elemento que possa dificultar também a sua motivação e a sua produtividade, é que eles são muito parados, são mais pacatos. Né? Assim, eles não têm essa ânsia de querer fazer, de querer responder. Eles não estão nem recolhendo todas as informações e as cristalizando dentro do peito, como os melancólicos, e eles não estão nem agindo, né, assim, irascivelmente ou tempestuosamente como o fleumático, como o colérico e como o sanguíneo. Assim, aquela atitude meio do Garfield, sabe? Assim, olha, se eu estiver comendo bem, se eu tiver um sofazinho para dormir, desculpa a molecada chorando aí, né? Se tiver um sofazinho para dormir, tiver um lugar tranquilo, calmo e sereno, o olhar do fleumático é esse olhar de despreocupação. Ele tira o peso do mundo. Enquanto o melancólico bota peso, o colérico bota exigência, o sanguíneo, né, bota ansiedade, o fleumático bota calma e tranquilidade. É aquele olhar de quem está diante de um mar, diante do oceano, numa praia, contemplando o infinito. É aquele olhar de infinito. Um olhar que tem um pouco de saudosismo, mas assim tem uma tranquilidade muito marcante. A força, a grande força nessa parte de produtividade do fleumático é essa calma diante das crises. Assim,
O sanguíneo também parece ter calma, mas assim, é uma calma esperançosa do sanguíneo. Ah, É, as coisas vão ficar boas, nós temos que fazer algo. O do fleumático é só uma calma, tipo assim, cara, é a sossega, natureza, né? olha, é o mundo agindo, né? É a realidade chamada mundo. Não, isso não é problema, é só um vírus, né? Tantos outros vírus tiveram, é só mais um. Assim, ele tem uma calma diante das crises. Tá quebrando a empresa, mas assim, empresas quebram e soerguem, né? Pessoas sofrem dificuldades, mas depois melhoram. Então, assim, ele tem esse olhar otimista também, mas é um olhar otimista assim, mais leve. Ele não está exigindo nada, ele não está te Uhum. pedindo nada. Ele está só botando panos quentes, só jogando um pouco de água para abrandar, para acalmar a possível chama que está surgindo dessa crise. E um outro ponto interessante é que eles são naturalmente cooperativos. Se eles entenderem a necessidade de fazer algo, eles vão cooperar com aquilo, eles vão arregaçar as mangas, eles não vão fazer com ansiedade, nem com tempestuosidade, mas eles vão fazer. Cara, mas parece que você está aqui, mas parece que você não está gostando. Não, eu estou gostando. Ah, mas você não está sorrindo, você não está cantarolando, você não está. Mas eu estou gostando, assim. Ele não é o cara que vai estar fazendo e cantando, fazendo e sorrindo, mas ele vai fazer, né? E vai fazer, e vai fazer. No tempo dele, com a tranquilidade dele, mas ele vai fazer porque ele é cooperativo. Agora, o desafio dele é enxergar um cenário mais amplo, né? É estabelecer grandes metas, porque corre o risco de ele ficar na mediocridade da vida. Então, assim, ele é cooperativo, ele é Conformado calmo, ali, né? mas talvez ele não vai pensar em grandes coisas, Uhum. né? Talvez é o seguinte, olha, tá dando para comer, a gente tá sobrevivendo. É melhor tá pingando do que secar. Eu escutei isso de um fleumático esses dias, né? Como que tá o seu negócio? Ah, sim, pelo menos tá pingando, né? Não secou. Mas assim, entendi, ele poderia, nessa época, o negócio dele é muito bom, muito bom. Ele poderia estar com grandes ideias. Olha, eu não vou deixar só pingar, eu vou fazer isso aqui crescer, porque tem gente crescendo no meio da crise e eu posso ser uma das pessoas que cresçam. Por que não eu? Vai faltar esse elemento do grande, do magnânimo. Então, assim, se o fleumático conseguir ampliar um pouco o seu horizonte de visão e ser mais magnânimo, sem perder essa calma e esse elemento de cooperação que ele traz, ele deslancha. Assim, ele faz como ninguém. Então, aqui está o eixo de produtividade, ao meu ver, do fleumático. Botar um olhar mais amplo, sem perder aquela calma, aquela atitude de cooperação e de empatia que ele tem para com as pessoas e para com a vida. E aí ele vira um cara muito produtivo. Assim, muito estruturado, né? Eu brinco com os meus fleumáticos favoritos aqui, que é o seguinte: gente, vocês têm tudo. Se quiser virar um tsunami, vira, né? Se quiser ser uma calmaria, consegue. A questão precisa de um olhar, de um ideal maior, né? Até trouxe aqui para os meninos algumas estruturas assim de aspirações, né? Então, grandes homens, grandes santos fleumáticos, próprio Magnânimo São Tomás de Aquino, né? Não é isso? Como é Exatamente. que sendo um fleumático, ele me escreve a súmula? Então, assim, quando se tem um ideal grande, né? Você pode ser também uma pessoa grande, porque já está tudo ali estável neles, né? Parece que a coisa está pronta ali. E desse jeito, né, a luta primordial deles hoje, dos fleumáticos que eu convivo dentro de produtividade, é a questão da procrastinação. De deixar para amanhã, porque tá tudo ok, né? A vida tá ótima. Então amanhã eu faço. E, gente, né? O confronto ali com a própria morte, né? Eu faço muito isso aqui com eles dentro das empresas, com os meus fleumáticos. Peraí, deixa eu te falar. Vamos morrer aqui, ó. Aí levanto toda a estrutura de reflexão sobre a morte para que esses inputs sejam dados, né? E dá para morrer com uma biografia medíocre? Ou diante de tudo que eu tenho já de talento, daquilo que Deus me deu, né? Dessa estrutura, eu preciso e eu posso, né, atender a um chamado maior da vida. Então, esse comprometimento tem feito com que seja no negócio, que seja com uma ação local, que seja com uma ação maior, né, de busca do céu. A grande questão é como é que a gente olha para a vida e responde a esse chamado da vida, né? Será que você está respondendo como poderia? Ou será que você está desperdiçando talentos? Como também uma das linhas que eu trabalho dentro das consultorias é sempre essa linha cristã, né? Eu gosto muito de usar aquela parábola dos talentos, sabe, Kiki? Então, você tem um monte de talento aí. O que vai acontecer? Será que Deus vai ter que
chamar eles de volta, né? Recolher esses talentos, ou você vai colocar isso a serviço do outro? Você vai colocar isso a serviço das pessoas? E aí eles começam, né, a se mover mais. Aí eles começam a ter mais projetos que eles são bons, né? Só precisa o tom da ação ali, né? Exatamente, exatamente. Até o Rafael, nosso querido Rafael de Abreu, aqui está dizendo, né? Eu, como um bom fleumático, bom, perdi o que ele disse, mas ele falou o seguinte: eu, como um bom fleumático, boto o dedo na tomada para ligar o motor. Isso. Né? Se o fleumático achar qual é a sua tomada, pode ser uma pessoa, pode ser uma instituição, pode ser uma verdade de fé, né? Pode ser a reflexão de uma passagem bíblica como essa, né? De repente ele meditar diariamente, olha, o que eu estou fazendo com os meus talentos, porque eu não posso enterrá-lo. Eu não posso, assim, entregar nada menos do que 100 vezes mais que isso. Essas tomadas plugam e ligam o fleumático para ação. E quando liga, ótimo. A coisa começa... Quando a água começa também a se deslocar, vira um tsunami. Agora, normalmente ela tende a ficar parada, né? Assim, sei lá, se não tiver tomada, né? Se não tiver ventania tocando. Exatamente. Assim, se ninguém fizer nada no oceano, sei lá, uma vez a cada 100 anos ele vai assustar um pouco a população. Vai invadir um pouco, vai vir uma onda mais forte, vai vir uma... Mas assim, ele tende a ficar parado. Agora, se tiver um deslocamento de terra, aquilo vira um tsunami. Se tiver água que ferve, aquilo começa a criar movimento. Se tiver um vento que sopra, né, ele começa também a ter uma ação. Então, aqui a gente começa a pensar na alquimia também dos temperamentos. Que interessante, olha, como que o fleumático, sendo uma pessoa, dada a relação, pode utilizar-se do fogo, da terra e do ar para agir. E assim todos os outros temperamentos, né? Não só o fleumático. Muito bom. Olha, nós temos 2 minutos para encerrar e eu preciso pelo menos dignamente agradecer, né? Primeiro eu vou agradecer a Thaís, porque é a nossa colérica favorita que manda nessa casa, nessa agenda. Eu sei que eu tomei aí umas horas aí familiar de vocês, sei que a senhora estaria aí com os meninos e com ela, né? Então, agradecer muito a vocês, tá? Pelo carinho, pela disponibilidade de sempre, né? Porque a gente tá aqui. Eu brinco que, assim, eu já até sabendo que é aceito mesmo, porque a gente veio aqui para isso, né? Para a gente servir da melhor forma. Convidar todo mundo que está aqui na nossa palestra de hoje. Nós teremos mais 8 palestras. O Rafael vai estar aqui com a gente também. Dr. Paulo Pacheco, a galera que vocês já conhecem, né? Estaremos aqui nos próximos 3 dias com palestras 7h30 da manhã, meio-dia e 7h30 da noite. Todas trazendo com profundidade como é que a gente faz para ser mais produtivo. Desde essa essência que a gente é constituído até o nosso nível de espiritualidade. Teremos até padre nessas nossas palestras, Luiz Henrique. Vai estar uma coisa maravilhosa. Então, senhores, né? Vai ficar todas as palestras gravadas lá no grupo do Telegram. A gente vai fazer um resumo também dessa nossa palestra de hoje com PDF para vocês, para que vocês consigam colocar coisas práticas, né? Porque faz sentido quando aquilo não se perde, né? Então, nosso movimento aqui está sendo esse. Coisas que eu costumo fazer lá dentro da escola e como não está dando para ser presencial, a gente está trazendo para esse nosso seminário online aqui, que é o filhote, primeiro de todos, né? Que tem funcionado muito bem. Então, quem estiver no grupo do Telegram vai receber a aula gravada, a palestra de hoje. Eu vou mandar também, pedi ontem para o Luiz Henrique, outros vídeos dele explicando mais profundamente sobre os temperamentos. Recebemos perguntas aqui disso. Então, ele já me mandou. Então, quem estiver lá vai receber também esses vídeos para aprofundar em temperamentos. Talvez tenha sido uma coisa nova para você. Teremos os PDFs de cada palestra e, óbvio, né, no final, sempre na prática para vocês implementarem aí no dia a dia. Meu querido, uma honra, um privilégio ter ficado aqui com você esses minutos que nós pudemos. Só acho um absurdo o Instagram deixar a live de 1 hora só para 2 sanguíneos. É um absurdo. Não, isso não existe. O Instagram precisaria cair em si e para 2 sanguíneos, pelo menos, dobrar o tempo. Mas enfim. Pelo menos. A honra e a alegria foi toda minha. Novamente, meus parabéns pela iniciativa. Na medida do possível, vou tentar devorar os conteúdos e acompanhar todos eles. E saiba que eu estou à disposição. Muito obrigada, meu querido. Me ajudar, conte comigo. Obrigado por abrir esse espaço para a gente bater esse papo nessa manhã de quarta-feira. Ótimo. Em breve estaremos juntos de novo, né? Porque eu já estou lá de aluna de temperamentos, mas estamos esperando o Rota, né? Claro, claro. Assim que normalizar tudo, sai a data do curso presencial em Rota. Perfeito.
Beijo pra Tá vocês, bom? beijo pra Thaís e pros meninos aí. Deus abençoe, viu? Sim, deixa um abraço aos seus homens aí todos, Pode viu? deixar. Com Forte Deus. abraço, Sérgio. Até mais.